Olá, pessoal, boa noite. Já vi que a doutora Carol já está chegando aí, já mandou a solicitação, né, Carol? Já vou abrir aí para você, tudo bem? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje o tema promete, hein? É hoje que nós vamos pro paredão, Carol. Ó, já. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Oi, Carol, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Desculpa. Deixa eu desligar aqui. Desculpa o atraso, estava acertando a internet. Vamos ver se eu acertei ou se ela está travando. Está travando ainda? Você está me vendo e ouvindo, Carol? Tô, agora tá sim, Tá tá tudo vendo e bem. ouvindo ou não? Tá travado? Sim, agora sim. Não, tá Ah, então tá ok. bom. Tava travada a sua imagem para mim, mas às vezes é a minha internet aqui. Então eu fico de olho ali no Que dá uma computador, sabe? falhada. Tá, É, tá bom. então tá bom. E aí, Vamos hoje lá. vamos falar de um assunto bem polêmico, né? Vamos nós pro paredão, viu, Carol? Depois desse assunto. Sim, já Ou ontem não. Ou a gente vai. já recebi algumas perguntas ontem sobre qual era meu posicionamento sobre a cama compartilhada, né? E aí, quando É. viram que você é uma terapeuta de casal e terapeuta sexual, falaram, então vocês vão falar contra. Eu falei, não, não é isso, né? Não existe o certo e errado na maternagem, na Uhum. paternagem, mas é importante a gente discutir os dois lados, né? Eu acho que a gente tá aqui Exato. para isso, né? Exatamente. Vamos fazer um papo aí que seja de informação mesmo para o pessoal, né, Carol? Mas, ó, Sim, antes de mais nada, eu queria primeiro, até antes da gente se apresentar, agradecer a sua disponibilidade de participar, né? Sei que para você também aí deve estar corrido com os atendimentos, com criança pequena, enfim. Então, fiquei super, super agradecida de confiar, de acreditar também no meu trabalho, vir dividir aqui a telinha comigo, né? eu que agradeço o convite. Para falar de um tema tão delicado, né, Carol? Sim, né, Vamos eu contar agradeço o que a culpa é do convite. Dani. Sim, eu não sei se ele está presente, eu não sei se ele entrou aqui, mas Ainda não, vamos ver, capaz dele chegar por aí. O Dani sempre aparece. certo. Então, mas ó, eu vou me apresentar rapidinho. A maior parte do pessoal já me conhece, mas também acredito que tem um pessoal que vem aí do seu Insta, né, participar Sim, desse aham. nosso bate-papo. Então, eu vou me apresentar e depois vou pedir para você se apresentar. E aí a gente vai falar do tal do tema da cama compartilhada, né? Ok. Então, gente, assim, ó, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Márcia Benevides, eu sou psicóloga clínica há quase 18 anos, terapeuta de casais há muito tempo, são 15 anos trabalhando com casais e com famílias. Trabalhei muito tempo com criança e adolescente, depois é que eu fui deixando as crianças e os adolescentes de lado para focar na terapia de casal e atender os casais, né? Essa é uma história que eu já contei em alguma live aqui, que eu falei, ó, eu vou focar em cuidar dos casais, que se eu cuidar dos casais, as crianças e os adolescentes vão sofrer menos. Então, Sim. vamos cuidar desse lado. E aí, trabalhando e atendendo casais, eu vi a necessidade de estudar mais a fundo a sexualidade. E aí, fui me especializar em terapia sexual e já venho trabalhando aí nos últimos anos também com essa demanda, né? Então, o pessoal já imaginou que tem algumas restrições com a cama compartilhada vindo de uma terapeuta de casais e terapeuta sexual. Mas é o que a Carol falou, a nossa ideia não é impor regra para ninguém, até porque a gente não vai conduzir ou mandar, né? Mandar nada na casa de ninguém. É passar as informações e aí cada um vai adequar, enfim, avaliar dentro da sua realidade o que vale a pena ou não, né? Mas é isso, não vou me Sim. alongar nas apresentações, não. Sejam todos bem-vindos. Quem não conhecia ainda meu Insta, eu convido a conhecer. Tem bastante conteúdo com relação a cuidar dos relacionamentos amorosos, conjugais, essa interação com as crianças e a sexualidade, né? No sentido de proteção, de prevenção, de falar Uhum. desde bebê com a criança sobre sexualidade, para evitar que eles se tornem adultos, como a maioria de nós, né? Sem respaldo saudável o suficiente para lidar com a sexualidade. Então, sejam todos bem-vindos e Carol, conta um pouco para a gente quem é a Carol. E aí eu vou Bom, puxando aqui algumas perguntinhas também. vamos lá. Eu sou Carolina Marçal, né? Eu sou psiquiatra, eu fiz especialização em criança e adolescente na USP de São Paulo. Depois eu trabalhei, fiquei 7 anos no AC Camargo, no Cancer Center, e trabalhei lá com oncologia infantil e também com os adultos, né? Uhum, E há 2 anos eu voltei para o interior, e sempre trabalhando com criança.
E agora aqui no interior eu consigo ficar mais com crianças e adolescentes, porque em São Paulo eu ainda fazia um pouco de adulto, enfim, mas nunca deixei de trabalhar com adultos. E muito da minha prática, né, eu percebo o que você falou, que cuidando dos pais, a gente deixa as crianças melhores. Até Uhum. ontem mesmo, conduzindo um caso de um adolescente, ele falava assim, mãe, mas você tem que se cuidar, você tem que tingir o cabelo. E aí eu brinquei com a mãe, eu falei, "Ah, isso é importante realmente, para ele se sentir seguro, quanto é importante você estar bem, né? E aí Uhum. eu falei, então, a próxima consulta, se a mamãe não tiver tingido o cabelo, eu vou puxar a orelha dela. E aí hoje ele me mandou uma foto da mãe que ela foi no salão e pintou o cabelo e estava super contente desse autocuidado da mãe, né? Uhum. Então, o quanto o nosso exemplo como pais é importante para essas crianças, né? O quanto é importante essa essa consistência no discurso e nos atos também, né? Na prática também, né, Na, Carol? na prática, exatamente. E É, quando a Márcia me chamou para falar sobre cama compartilhada, eu falei, poxa, que legal, porque é um assunto que sempre vem em consultas de crianças, né? Eu Hum. sempre pergunto como é o sono, né? Uhum. Independente do diagnóstico que a criança, qual a queixa, né? Mas é importante a gente avaliar o sono. E aonde que ela dorme, com quem ela Uhum. dorme, quem coloca a criança para dormir. Então, toda essa rotina do sono é muito importante. E tem Uhum. surgido cada vez mais as crianças grandes, né, de 9 10 anos dormindo no meio dos pais. Na verdade, não é nem no meio, né? Alguém sumiu aí da situação, porque não cabe-se mais na cama Uhum. tanta gente Alguém assim, saiu né? da cama, né? Uhum. É isso Exatamente. também. Até o ano passado eu trabalhava numa escola, trabalhei 20 anos numa escola, né, com a educação, enfim, entre magistério, dei aula há muito tempo, e depois foram 15 anos do setor de psicologia que eu montei e desenvolvi no colégio, né, por 15 anos. Saí no final do ano passado para dar conta disso tudo aqui que eu andei inventando de moda, sabe? Porque também adoro. E a gente via muito isso de crianças, como você falou, 8 9 10 anos, já chegando na puberdade, que dividiam a cama com os pais ou que dormiam com a mãe, na maior parte das vezes o pai que tinha saído da cama, né? E a mãe que Sim, tinha ficado. E o quanto isso impacta, né, Carol? A gente vai falar um pouco disso, o quanto isso impacta para essa criança, para a segurança da sim, criança. Não é só dos pais, né? exatamente. Eu acho que veio a cama compartilhada, né? Falando um pouquinho do histórico, assim, quando a questão do início da maternidade, né? Quando Uhum, o bebezinho chega, tem as questões da amamentação, a dificuldade da própria mãe em ter a confiança que ela vai entender o que o bebê quer, né? E o uhum, cansaço, que a gente sabe que os primeiros meses são realmente. Eu brincava que o dia passa, mas as horas da noite são infinitas, né? Parece que passa uhum, 15 anos, mas a madrugada é infinita. uhum, Então, a gente vê muito pediatras estimulando a ficar na cama compartilhada. Muitas vezes, na maioria, eles não indicam que fique na cama com os pais, né? Mas sim, uhum, talvez no mesmo local, nos primeiros meses. Mas o uhum, quanto é importante também depois que a mãe desenvolve essa autonomia de conhecer o bebê, de entender os horários dele, de como o bebezinho funciona, né? E os uhum. dois irem se conhecendo, começando a ir pro quartinho do bebê, ele entendendo que tem aquele espaço que pertence a ele, né? Uhum. Fazer a transição, né, Carol? O que a Sim, gente percebe é isso, né? Tem a insegurança da mãe, primeira viagem, então, né? Primeiro filho. mais Eu ainda. também tenho dois aqui em casa, a gente não sabe se está respirando, se vai engasgar. Aquelas Aham, mães, pais que levaram aquele susto com o engasgo, né? Ah, teve refluxo, ou teve né? uhum, Voltou o leite, engasgou. Eles se sentem mais inseguros de fazer essa transição, né? Depois a gente fala um uhum, pouquinho aí da tecnologia e como ela pode ajudar, né, Carol? Mas é sim. uma fase que inicialmente faz sentido a criança estar por ali. Eu concordo com você também nessa coisa de não literalmente na cama, até porque é um bebê muito frágilzinho, né? Uhum, Pequenininho. Então é muito fácil da mãe ou do pai muito cansado, privado de sono, sufocar o bebê sem querer, sem obviamente, querer, né? sim. E Então tem acho que é muito estudos, né, falando importante sobre isso, sobre os riscos mesmo de ficar no mesmo local na na hora de cama, né? dormir. Uhum, Aumenta algumas mortes súbitas mesmo por conta disso. Então já uhum, tem estudos comprovando que não é indicado, né? uhum, Então, mas no mesmo ambiente, sim, né? sim, sim. E aí tem uma idade indicada, Carol, o que, que você diria que aí, enfim, que você tem visto na sua prática, enfim, o que, que você É como indicaria? como a gente falou desde o começo, né? Acho que cada caso é um caso. Acho que se o bebê teve algum problema, um bebê prematuro, por exemplo, às vezes é importante, teve alguma dificuldade pulmonar, ficar um tempo a mais.
Mas o que eu percebo na prática, nos 3 meses já é o suficiente para a mãe estar bem segura disso, já conhece o bebê de cor e salteado, e Uhum. começar a colocar o bebê no próprio bercinho no quarto dele. E como a gente falou, citou um pouquinho, né, o quanto a modernidade ajuda. Hoje em dia as câmeras como é que bebê, A babá babá eletrônica, né? eletrônica, Tem até elas câmera, são, né? A imagem sim, perfeita, né, Carol? perfeita. Você pode acessar do celular, você pode ter a própria câmera do lado da sua cama. O som é tão bom que às vezes até não tem nenhum som, às vezes é um passarinho que passa do lado de fora e você escuta. Então é Uhum. bem tranquilo isso. A mãe pode ficar calma, né? Eu lembro que a primeira vez que meu primeiro bebê dormiu na cama, no bercinho dele com a câmera, eu fiquei olhando a câmera a noite toda, mas É aí, difícil, né? não A me gente permite fica refém. dormir. Mas depois Uhum. isso vai melhorando, né? E, Uhum. tipo, você fica confiante que aquilo vai te acordar. Você não vai dormir, Uhum. não vai escutar o bebê, né? Uhum. Sim, e aí é lógico, né, gente, que a gente sabe também que vão ter as famílias que não têm essa condição, né? Muitas vezes Aham, não tem nem a condição de ter o segundo quarto, né, Carol? E sim. aí tem que criar estratégias, depois eu até falo um pouquinho sobre isso, estratégia para ter a intimidade, para poder ter uma relação sexual sem ser abuso para a criança, que a gente já sabe Uhum, que é crime, é um é, abuso ter a relação próximo da criança, dormindo, acordado e de qualquer idade, né? Mas nem exatamente. todo mundo vai ter a condição de ter a babá eletrônica. Quando tem, de Uhum, fato, super ajuda, porque apesar da primeira noite a gente não dormir, ou dos barulhos, né, despertarem a gente, inclusive em alerta e tudo mais, ela ajuda. E quem não tem a babá eletrônica, vai, como a Carol falou, né, gente? A gente começa a conhecer o chorinho do bebê, o jeitinho, né? Tá respirando diferente. sim. Mãe tem uma sensibilidade, né? Os pediatras falam mãe é mãe, né? Percebeu que tem um chiado diferente na respiração, né? Então vai Conhece o passando choro da mais criança. segurança. Uhum. E Uhum, é uhum, importante até para a mãe ter essa confiança nela mesma, né? Porque a mãe ficando uhum. segura, o bebê vai ficar seguro. Sim. Então, até os 2 anos, os sintomas que as crianças apresentam são sintomas o quê? Secundários à mãe. Uhum. A gente sabe que é só um elo ali que não. Carol, a gente só dança, né? É a mãe, é a mãe, é a mãe. Gente, tem coisa do pai também, mas o como a mãe, né? Olha como o Essa Marcos está falando ali, o simbiose. pai também. Mas é É. muita simbiose com a mãe, né? É o Uhum, cordão ali, simbolicamente, um cordão umbilical que ainda não foi cortado com a mãe e que às vezes a mãe tem muito mais dificuldade de cortar, lógico, do que a criança, né? Então aham. tudo isso vai interferir, né, Carol? O Eu Marcos falou do, falo. do pai, o pai também, sim, né? Alguns sintomas da infância até os 2 anos, sim, também. Um pai que chega Uhum, às vezes mais tenso, mais estressado, que fica irritado com facilidade ou que está mais deprimido, por exemplo, a criança percebe isso e traz esses sintomas para eles, né? Então, uhum. mas o sono, né, que a gente está falando aqui, nos primeiros Da meses não tem mãe. jeito. Infelizmente, o peito é só da mãe, né? Uhum, E aí uhum. precisa dessa coisa mais ligada. É, criança que consegue pegar uma madeira de madrugada, o quanto isso é importante até o pai estar mais inserido nessa troca, Uhum. né? Porque nem sempre o amamentar é só no peito, amamentar é dar Uhum. a amamentação, né? Uhum. Então, se o pai conseguir ajudar nisso, é sempre essa parceria é muito importante pro casal, né? Sim, Além sim, do pai formar mais vínculo com a criança, o casal também consegue ficar mais independente, né? Não fica só em cima de uma pessoa, né? sim. Eu costumo brincar que assim, quando o bebê nasce, lá no nascimento já dão um atestadozinho de culpa para a mãe, né? Ah, isso é a mãe, isso é a mãe é mãe, a mãe não sei o quê, né? Mas é Uhum, bem isso, a forma do pai se relacionar com o bebê e a forma do pai se relacionar com essa mãe também vai interferir diretamente, né, no desenvolvimento uhum. emocional, psicológico, enfim. Na estabilidade emocional desse bebê, né? Esse Então, o bebê. pai é sim importantíssimo, mas é que a gente, ai, a mãe, ai, a mãe. E É na o que hora a do Carol choro, falou, o peito é da mãe, né? e na hora do choro, na hora que machucou, quem o bebê quer, a criança quer é a mãe, né? Uhum. Principalmente nesse início, né, Carol? Nesse início de, sim. Então, assim, Uhum. acho que no início de vida, acho que em algumas situações sim é importante, né, ter Uhum. isso, mas não de compartilhar na mesma cama, mas no mesmo ambiente. Mas Uhum. assim que a mãe se sentir segura, que isso comece. E aí vem um papel importante do pai como parceiro, de até Uhum. quebrar essa vinculação, né? Uhum. Que não quebrar o vínculo, né? Acho que eu usei a palavra errada, mas de ter esse papel de, olha, o bebê está bem, tá tudo bem, a gente dá conta de acordar.
eu fico acordado de tal a tal hora, depois você fica acordado, caso fique muito preocupado de não escutar babá eletrônica, por exemplo. Mas é importante ter o pai, no caso. Voltou? Ah, tá. Então é importante ter essa parceria, né, do pai de chamar essa mãe para também que eles dão conta, né? Que eles estão juntos e Uhum, dão conta disso. uhum. Já E aí dizia o começar a colocar o Freud, viu, bebezinho na cama. já dizia o Freud, né, Carol, que já dizia o Freud que o pai é o castrador, né? É o pai que vai dizer, Sim. opa, essa mulher é minha, quando você crescer, você conquista o seu parceiro, a sua parceira, o seu espaço é lá, né? Mas sem Uhum, levar sim. para o pé da letra, nessa coisa drástica, igual você falou, não é cortar o vínculo, é ser o parceiro, Uhum, literal, né? O suporte, o pilar que vai apoiar essa mulher a fazer a transição, né? Porque senão fica sim. difícil para a mulher insegura, com medos, aquela coisa da culpa, e se ele não respirar, e se ele vomitar e eu não ver, né? E se ele passar frio? Uhum, A gente tem tantas preocupações, né? Que seria um bom exatamente. Então é bem suporte importante, esse apoio, né? com certeza, essa é a parceria. E aí que a gente começa a pensar também no casal em si, né? Uhum, Então, uhum, que estarem ligados nesse momento, por mais que seja um momento mais diferente, né? E o filho muda muito a relação, de uhum. manter essa parceria desde o início. É aquela coisa, né? Como que pode? O sexo traz o bebê e o bebê leva o sexo embora, né? E aí, como lidar com isso, né? E como lidar, né? É. Você falou, gente conversando, você comentou, né, da questão do fruto da correria do dia a dia. Será que a cama compartilhada tem a ver com isso? Ou quanto a correria, que hoje, cada vez mais, né? Pais e mães estão correndo enlouquecidamente, a gente trabalha muito, a gente sobrecarrega a agenda, enfim. O quanto a cama compartilhada vem em função dessa correria Um do dia a dia, pouquinho, Carol? sim. O muito que eu percebo, assim, os pais comentando é aquela coisa de que é gostoso dormir com os filhos. E sim, é uma Uhum, delícia. Eu brinco uhum, que até o bafinho deles quando acorda é delicioso, porque é tudo, é muito uhum, gostoso, é aconchegante. Mas, e aí fica na hora de dormir aquela coisa de ficar com esse vínculo. Mas o quanto é uhum, importante outras coisas, outros momentos para ficar nesse grudinho assim, e não precisa dormir junto para isso, né? Então, uhum, momentos antes de dormir, contar a historinha, colocar para dormir é muito importante, ajudar a escovar o dente, o banho da noite. Então, por mais que tenha essa correria do dia a dia, existem momentos antes de dormir, por exemplo, que você pode fazer com seu filho, mas você pode fazer no quarto dele, né? Já uhum, dando essa autonomia para a criança que ela consegue dormir sozinho, uhum. né? E muito, a gente faz muito errado, tipo, será que você vai conseguir dormir sozinho? Não, já trazer essa confiança. Você vai para aqui no seu quarto, porque você já está grande, você consegue dormir sozinho. Se precisar, a mamãe está aqui do lado, Uhum, uhum. né? Tem Confiando assim, aquelas tô que sempre vão perto, né? perguntar, né? Assim, será que você quer assim, possivelmente, dormir sozinho, né? Ou então assim, você não vai ficar com saudade da mamãe, né? Você não vai sentir Porque, minha falta? E se você precisar de mim, eu não estiver aqui, né? sim, Apesar de ser gostosinha essa relação, do ponto de vista psicológico, ela é muito prejudicial, né, Carol? É isso, a uhum, gente acaba passando para a criança essa impressão de que ela precisa da mãe o tempo todo, quando na verdade, uhum. pós-parto, ela tem que começar a ser independente dessa mãe. Ela é um indivíduo, né? Vamos pensar o bebezinho, né? Que acho que é a fase que todo mundo está mais preocupada de bebê dormir longe. O quanto Uhum, é importante ele se conhecer. E ele se conhece ainda através pelas sensações físicas. Então, estar no bercinho dele com mais espaço, ele vai sentir mais a mãozinha, vai pôr mais a mãozinha no rosto dele, no próprio corpinho, até no bercinho ao redor, né? Então, essas uhum, sensações são super importantes para o bebê, sendo que se estiver numa cama com os pais, não tem esse espaço, né? uhum, Perde-se um pouco disso. E uhum. então, desde pequeno é importante também, né? Para aumentar o desenvolvimento, aumentar os estímulos também do bebê. E aí até tem o ensino, né? Eu trabalho com a psicologia comportamental, a base comportamental, porque com casais a gente usa sistêmica, né? Mas do quanto a criança acaba aprendendo que ela precisa daquele calor, da pele, do pai ou da mãe, da respiração, para poder adormecer, ficar tranquila. Então ela acaba associando esse ambiente de Associando. segurança com a presença do adulto, né? Uhum, E é o que você falou, gente, que fique claro que nós não somos contra ter essa
curtir esse bebê, fazer cosquinha, pode pôr na cama com vocês, brinca, faz cosquinha, na hora de trocar, rola e tal. A gente está Uhum. falando de ensinar gradativamente, né? E aí cada caso é um caso, óbvio que os casos que têm alguma questão mais delicada vão ser acompanhados pelo pediatra, às vezes até pelo psicólogo, enfim, e Uhum. orientados, né? Mas que gradativamente a criança possa entender qual é o lugar dela e preservar o lugar, né? E o casal preservar o lugar que é do casal, né, Carol? Sim. E as crianças conseguem, eles ficam felizes de ter essa autonomia, né? Então Uhum, é muito parecido com o desfraldar. uhum, Então, é difícil, tem que ter muita paciência. Então, nas uhum, primeiras noites, os pais vão ter que ir várias vezes no quarto, acalmar a criança, para assegurá-la de que tudo bem, para assegurá-la de que os pais estão ali por perto, de que ela não está abandonada. Vai ser uhum, uma semana difícil, depois tudo começa a se adequar melhor, a criança começa a ficar confiante. Mamãe e uhum. papai deram boa noite, a gente contou historinha, escovou o dente, agora é boa noite, amanhã cedo tudo começa de novo, né? Tudo de novo, é. Tudo E de quando essa novo. transição acontece naturalmente, que nem você falou, ali nos primeiros dias, 40, 60, 90 dias no máximo desse bebê, é Uhum. muito mais fácil, pelo que eu tenho acompanhado esses 18 anos, né? Fora a parte da escola, que eu trabalhei com educação infantil e berçário muito tempo, é muito mais fácil essa transição para um bebê do que é para uma Uhum. criança de 3, 4 ou 5 anos que já aprendeu a adormecer com a presença, às vezes até encostado literalmente, né, É, Carol? Num sim, adulto de segurança, né? é muito Crianças que não importante. querem dormir na casa da avó, do amiguinho, que tem outras dificuldades em função desse Decorrente a apego. isso, exatamente. Uhum, Ficar esse apego muito intenso, né? uhum, uhum. É Então, quanto. difícil, gente, mas eles crescem, saem de dentro da gente, né? E tem que permitir que eles cresçam, né? E é o que a gente sempre fala, né? Os filhos são para o mundo, né? Então, Uhum, a gente, como pais, como orientadores de pais, a gente tem que deixar essas crianças o mais independente possível, que eles consigam se sentir seguros para seguir para uhum, o mundo, né? uhum, Então, que não fique na insegurança de estar todo momento pedindo afirmação para o outro, essa afirmação para os pais. Então, muitas crianças a gente vê com 9, 10 anos, até 13, tudo que vai responder tem que olhar para os pais para ver se eles confirmam ou desconfirmam. Essa uhum. insegurança vem de todo esse molde dentro dos primeiros anos de vida, né? Uhum, sim, a cama compartilhada é um item só, né? Dentro de Dentro de outras tanto. situações, outras questões e aprendizado, né, Carol? Mas é Sim. isso que eu costumo falar para os pais quando eu vou trabalhar, e é muito assim, eu não duvido que é a preocupação, é o amor, é o carinho, enfim, é o desejo Uhum. de proteger o bebê. Eu sei que é, né? Mas aí o que eu costumo falar, se você quer proteger, você precisa ajudar ele a se desenvolver, porque você não vai estar junto o tempo todo, O né, tempo Carol? todo. Uhum. Então, a gente vê crianças que sofrem mais na entrada para a escolinha, em função desse apego ou dessa Uhum. necessidade de estar. Então, são crianças que choram muito, que sofrem muito, né? Então, elas vão sofrer a cada virada de fase, né? Eu brinco que criar filho é igual Exatamente. jogar videogame, né, Carol? A fase seguinte é sempre mais difícil. Quando você Quando fala, você ai, mata o quando chefão, passar. É, matei esse chefão difícil, vem um outro pior ainda, né? você fala, ai, vai passar essa, eu vou ficar bem, vai ser tranquilo. Aí vem uma outra, você fala, ai, meu Deus, acho que eu preferia acordar à noite, né? A outra era mais tranquila, eu estava acostumada com as dificuldades, pelo menos, né? É, Então, porque são não é uma fases decisão novas. fácil, Isso. mas eu acho que o casal consegue ir junto, né? E passar essa segurança pro bebezinho. E até isso fortalece muito o casal, né? Uhum. Acho que você trabalha Super, bastante com o gente. casal, fortalece muito da mãe sentir que o pai está presente ali como pai e parceiro Uhum. dela. Porque acho que uma Uhum. das queixas principais que eu tenho muito no consultório é de que a mãe se sente muito sozinha nessa criação, mesmo de Uhum. pais casados. E aí a cama Exato. compartilhada vem muito até para como modo de fuga da relação, né? E como, Carol? Se eu te Isso que eu te perguntar, conto, como é que é isso aí, né? se eu te Que aparece para você? contar como que esse bebê ou essa criança maior, o bebezinho é isso que você falou, a fase de transição, mas essa criança maior, muitas vezes ela tá ali como a figura que vai determinar o limite da intimidade do pai e da mãe, né? E Uhum, pesa, gente, né? Eu brinco assim, ó, quando os casais me procuram, é que a terapia ainda tá longe de ser aquilo que a gente deseja de modo preventivo, principalmente para a terapia de casal e a terapia sexual, né? Ainda na psicoterapia uhum, a gente já vê um movimento maior
de terapia para o autoconhecimento, como prevenção, né, Carol? Sim, Mas de a terapia de patologias, casal e a terapia sexual não é a coisa mais legal do mundo ainda. Então, as pessoas deixam para buscar a hora que já tem um incômodo, já tem um transtorno, uma disfunção na Uhum, relação, enfim, né? E aí eles algo falam mais assim para mim grave. às vezes, né? Porque essa pergunta que você falou que faz no início, eu também pergunto bem no comecinho, tem filhos, não tem, qual a idade, como que é a organização na casa, enfim, né? A gente faz aquela Uhum. anamnese. E aí, quando vem a coisa da cama compartilhada, eles falam para mim: ai, Márcia, mas e aí? A gente vai ter que falar sobre a cama compartilhada? E normalmente, Carol, assim, as mães vão querer me matar, mas eu vou contar. Que normalmente são as mães que estão sustentando essa cama compartilhada. Até Sim. hoje, em 15 anos trabalhando com casais, eu encontrei um homem que sustentava a cama compartilhada. O restante é Uhum. muito mais pela coisa da mãe. Não que o homem não sustente junto, porque ele concorda, né, Carol? Acaba Mas é aquela permitindo, coisa. né? Eu já falei que tinha que mudar de quarto, ela não deixa, ela tem medo, enfim. Mas aí eles falam, a gente vai ter que discutir a cama compartilhada? Eu falo, então, pelo que vocês estão me falando, ou a gente discute a cama compartilhada, ou a gente vai ter que discutir a guarda compartilhada. Que, infelizmente, é o que está acontecendo, né? Uhum. Bastante, né? O número de divórcios nunca foi tão alto como está hoje. Agora, com a pandemia, então, né? Piorou ainda mais, né? E aí, gente, deixando claro, eu já vou ler aqui, tá, Juana? Deixando claro que não é, então, a causa do divórcio é a cama compartilhada. Longe disso. Tem uma Aham. infinidade de coisas. É que a nossa live hoje vai focar no tema da cama compartilhada, né? Ó, a Romana tá falando assim: a criança maior aqui em casa, meu irmão, digo 10 anos, não conseguiu tirar só o quarto dos meus pais. Ficam com dó por ser adotado. Acho que eu. Bom, vamos ver se deu para entender. Tem uma criança com 10 anos, é isso, e os pais não conseguem tirar e ficam com dó por ser adotado. Sim. Esse movimento de compensação, né, Carol, na psicologia e na psiquiatria, a gente vê muito, né? Uhum. É, a gente Coitadinho, tem. ele foi adotado, E aí ou já foi compensa em tudo, rejeitado. né? Em vez de a gente Uhum, enxergar o lado positivo, que é, olha que legal, você tem uma família que te ama, que é sua família, e pronto, independente uhum, se é uhum. genética ou não, é família, né? Então, quanto é Uhum, importante a gente parar de olhar como coitadinho, mas olhar a parte boa, tipo, você tá aqui com a gente, acabou, isso não vai mudar. Então, vamos seguir a exato. vida, te deixar independente, porque já aconteceu, já passou por muita coisa, mas agora, Uhum. vida que segue, né? Como eu brinco. Sem sombra de dúvida, terapia, né, para criança e orientação para esses pais, né? Porque é Uhum, isso, é por amor que vem os excessos, né, Carol? É por sim. muito amor, por dó, e aí a Querer gente acaba proteger em minando. excesso. Uhum. Eu falo que a gente atrofia, né? Por amor, alguns pais, infelizmente, atrofiam o Uhum. desenvolvimento dos filhos, físico, emocional, psicológico, social. Aquela criança que vai ter mais dificuldade de chegar numa festinha e se soltar porque está agarradinha ainda na mãe, né? Uhum. Aquela criança que a mãe é tímida e não sabe como vai reagir na festinha sozinha, se a criança for sozinha para o pula-pula. Soltar Então, dela, é, então, acaba tudo isso segurando. conta, né? É. Ó, atendendo com amor, tá perguntando assim, e quando já está com 8 anos, e já está numa fase de descoberta e apresenta muito apego, desejo pelo pai. Olha lá, né? A Aí a gente até gente conversou um volta. pouco sobre isso antes, né? Eu e a Uhum, Márcia, o quanto as crianças vão ficando mais velhas e percebendo algumas situações, né? Então, às vezes uhum, dorme com os pais e percebe algumas situações e é isso, começa a se desenvolver também sexualmente, né, a criança. Porque é uhum, natural, o desenvolvimento vem, né? uhum. Então, E isso é vai acontecer importante. ali, né, na cama, É, junto com o sim, casal, com o pai e com a mãe, né? é. É uma coisa que eu estava falando com a Carol antes, gente, a história do por que que a gente, terapeuta sexual, na maior parte das vezes, a gente orienta que essa cama compartilhada seja pensada, muito bem pensada, nos prós e os contras, qual é a necessidade ou a intenção por trás. Ah, é só para o teu carinho, é para passar segurança. Então vamos pensar em formas de dar o carinho, de passar segurança e tal sem ser necessariamente com a criança no meio do casal. Ah, minha Uhum. intenção é porque tem refluxo, ou porque tem crises de epilepsia, que é muito comum a gente ver também. Ah, tem febre, eu tenho medo de não ter. Vamos pensar em formas de conter isso, vamos conversar com o médico, ver se tem risco, não tem, né? Uhum. Porque a criança vai ficando ali e ela vai crescendo, como a Carol falou, né, gente? Pensando na questão da sexualidade. Ela vai se descobrir, ela vai pôr a mão nas partes íntimas dela, ela vai ter que Uhum. descobrir o que acontece no corpinho dela, ela vai sentir cosquinha, enfim, vai se descobrindo.
E não é raro, por isso que nós, terapeutas sexuais, ficamos muito assim preocupados com a cama compartilhada, que esse casal que está com a criança no meio da cama não tem a vida sexual tão ativa quanto tinha antes. Aí eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês, né? O casal não tem a vida sexual tão ativa quanto tinha antes. O homem, diferente da mulher, que está com toda a questão hormonal bagunçada, né, em função do parto, da amamentação e tudo mais, o homem, apesar de também ter uma alteração ali da testosterona, ele ainda tem a necessidade de ejacular. Porque, diferente das mulheres, o homem tem que liberar o sêmen, né? Porque senão vai acumular e ele vai ter ejaculações noturnas, ele vai ter ereção, independente dele estar excitado ou não, né, de ter provocado essa excitação ou não, ele pode ter dormindo, pode ter sonhando, a gente pode parar para pensar e ver quantas vezes a gente já teve a experiência de ter um orgasmo dormindo, né? O homem, quantas vezes acordou com uma ejaculação que aconteceu e ele não percebeu. E o que que acontece, gente? Na maior parte das vezes, a criança está no meio da cama do casal, que aí eles colocam no meio que é para não cair da cama, né, Carol? Então é no meio. Onde é que essa ereção vai encostar? Aonde que essa ejaculação vai melar, né? Se papai ou mamãe estiver tendo um sonho mais erótico ou o corpo tiver de alguma forma nesse movimento, ainda que dormindo, em quem que eles vão agarrar e tocar? É na criança. Com a intenção de abusar? Não, não é com a intenção de abusar, né? E se eles acordarem, eles vão assustar, vão parar. A maioria das vezes isso vai acontecer, né? Só que a criança fica com esse registro marcadinho ali para ela, porque não vai acontecer uma vez ou duas, né, gente? Pensando em 8 anos dormindo ali, quantas vezes isso vai acontecer, né? Então a gente pega muitos casos, Carol, na clínica de terapia sexual, que vem com um histórico que a pessoa só consegue lembrar ou identificar a partir do momento que ela começa a contar como foi a infância dela, né? Então, pacientes que veem o pai se masturbando, que sentem essa ereção, que veem o pai e a mãe transando, isso é muito ruim. A criança não entende, de fato, direito o que está acontecendo, né? E esse é o problema, né? Ela não entende, mas o som e o movimento é péssimo, né, gente? É só imaginar, não é um movimento e nenhum som romântico do sexo, é agressivo, né? Eu, trabalhando esses anos todos em escola, Carol, teve 2 situações, assim, que eu me recordo que tem a ver com o que a gente está falando. Uma situação foi uma menininha que chegou na escola, um menininho que chegou na escola e falou para a professora que o papai queria matar a mamãe. Ele estava desesperado e preocupado, que ele não estava entendendo por que o papai queria matar a mamãe. A gente foi investigar e conversar por que o papai quer matar a mamãe, o que está acontecendo. E aí, o que ele descreveu? Uma frase nitidamente que foi da relação sexual. Não era um casal que brigava, que tinha agressão. O pai não tinha um perfil agressivo, violento, nada disso. Mas era aquela coisa assim, você me mata. E aí, você pensa para a criança. O pai está ali chacoalhando a mãe. E o movimento, e com essa fala, né? Então, são situações, e essa coisa também do acordar e sentir a ereção, ou ver o papai fazendo alguma coisa estranha com o pipi. Um movimento diferente, né? E as crianças contam, né? Sim, algumas, quando elas já têm alguma censura, elas não falam, o que eu acho que às vezes é até pior, elas não falam e elas registram aquilo. E o pior, fica na imaginação coisas até piores, né? Muito piores. E aí lá, só que tem aquela sensação de angústia do que está acontecendo que eu não estou entendendo, né? Principalmente pelo movimento e pelo som. E aí lá no futuro, quando ela chega numa vida adulta, tá com um parceiro ou com uma parceira que ela topou, que conhece e que está pronta para viver a relação sexual, ela não sabe por quê, mas trava, tem vaginismo, não consegue ter ereção, a ejaculação é precoce, porque todo aquele movimento leva ela para aquele lugar da criança indefesa que não sabe o que fazer com aquilo, né? Então é muito ruim, gente. Tem que tomar muito cuidado. Cuidado. A Ana Carolina comentou aqui, né, que na fase de bebê que é importante, foi como a gente começou a live, né? Eu acho que ela chegou depois. Que sim, acho que na fase de bebê tem um momento que é importante até pelo que ela falou, né? Para a mãe conseguir descansar, para a mãe se sentir segura, né? Para conhecer melhor o bebê. A gente falou um pouco sobre isso, mas o quanto antes de conseguir colocar esse bebê já no quartinho dele, que é importante para desenvolvimento da autonomia do bebezinho também, né? E ela também falou que tem que separar as coisas. Sexualidade com a criança não dá realmente, é o que a gente tem falado, tá falando agora, né? Porque realmente não... A gente não quer mesmo, isso, nem né? no outro quarto, né? Com porta aberta, a criança que tá andando e chega, né? E chega ali, também. Não dá também, né? Não. É isso mesmo. Então, realmente são coisas que tem que andar separadas, né? Acho que é bem importante mesmo.
É. E que é importante, gente. Olha, eu tinha parado lá nos comentários ali para ler aquela hora e eu não vi que tinha mais aqui. Eu já volto ali no do Marcos. E é importante, né, gente, também pensar que, independente de, apesar, não é independente, apesar dessa preocupação com o bebê, com a segurança, com o afeto, com toda essa troca, é muito importante que esse casal tenha fortalecido o vínculo e que se mantenha fortalecido, né, Carol? Uhum, Porque já é uma fase complicada. Primeiro filho, então, adaptação total para todo mundo, né? É importante manter. E eu não estou falando de sexo propriamente dito, nem de penetração, eu estou falando de intimidade, eu estou falando de poder dormir juntinho, de de, ter um momento só do de casal, conversa, um momento do casal mesmo, né? do De trocar casal. como é Uhum, que foi o dia, o que aconteceu com cada um, uhum, as angústias. E nos primeiros meses de vida do bebê, eu acho que até é mais importante isso, porque a mulher se sente muito sozinha, né? Se uhum. sente muito perdida nas questões. E aí, Sim, como a gente brincou no começo da live, que a mãe é muito julgada, desde o começo, né? Então, se uhum, chora é porque a mãe não tem leite. Se toma muito leite é porque a mãe tem leite demais. Tem sempre o julgamento em cima da mãe. E se ela uhum. sentir esse parceiro, se mantém no parceiro dela, quanto isso é bom pro casal e, consequentemente, pro bebê, né? Com certeza, né? É o que eu Então, falo sempre, ó. O que que as crianças, depois que elas vão crescendo, né, elas querem? Elas querem o pai e a mãe bem, né? Não uhum, precisam do tempo integral, da dedicação integral para elas. Elas querem bem. Eu sempre uhum, falo com os casais, né, quando estão com crianças maiores, nessa resistência de pensar e repensar a coisa da cama compartilhada. Principalmente que quando eles chegam para mim, eles estão com problemas no casamento ou na vida sexual, né, Carol? Aí é óbvio uhum, que é um público que a gente tem que, de fato, rever, tá? Nem todos que vão compartilhar o quarto ou a cama vão ter essas dificuldades. Conheço casais, por exemplo, que conseguem separar essa coisa do sexo e da intimidade de uma maneira muito assertiva, né? Não uhum. sou eu que vou lá falar, ó, tira seu filho daí que tá tudo errado. A criança tá se desenvolvendo bem, o casal tá bem, não tem porquê, né? Vamos lá, olha, não é legal, é legal. Eu acho que é a avaliação de cada um, né? O que Agora, acontece quando muito chegam com aqui problema. o que eu vejo muito aqui na minha prática, a Araçatuba é muito quente, né? Que é muito calor, acho que faz um pouco frio um mês no ano, né? Hum, Então, o que é muito comum até por uma economia de ar-condicionado. Então, coloca o colchão dos filhos no quarto para poder dormir todo mundo no ar-condicionado. uhum, Então, é, mas não é a cama compartilhada, eles estão compartilhando o quarto, né? uhum, E uhum, aí dá para ter um momento de intimidade. Então, as crianças vão uhum, dormir mais cedo, por exemplo, vão para o quarto com ar-condicionado, enfim. O casal uhum, consegue se organizar de ter um momento deles, né? Acho que isso sim, que é sim, importante. sim. E E, as famílias que não têm mesmo esse outro quarto, esse espaço, aham, às vezes vai dividir com uma cortininha, às vezes não tem nem isso, né? nem Nem um divisão. móvel para fazer a divisão. Então é um casal que vai acabar preferindo, precisando, não é nem que prefere, né? Mas ter a relação no banheiro, ou vai aproveitar um dia que tiver condição de deixar com uma amiguinha, com a avó, enfim, né? Onde Uhum, o momento que a criança não está por perto é mais difícil, né? A gente sabe, para as famílias que têm essa restrição aí, porque nem todo mundo tem o segundo, o terceiro, quarto, a babá uhum, eletrônica, né? é. Essa condição. Mas é isso também. E aí é o que você está falando, tá? É uma noite de muito calor, tá ruim, é o único quarto com ar-condicionado, tem problema levar as crianças ali, ai, aquela semana, tal. Não, gente, o Uhum, problema a gente vai avaliar quando tem sintoma, né? Tem exatamente. sintoma de insegurança, tem sintoma de doença psicossomática, tem sintoma de crise na relação conjugal. Então, é isso, a gente precisa olhar para evitar problemas, né? E A criança com tratá-los quando dificuldade eles apareceram, né? a criança com dificuldade de se desenvolver na escola, de fazer amizades, de ser independente dos pais, né? Isso a gente Uhum, tem que olhar uhum, muito porque o quanto os pais não estão permitindo que eles cresçam, né? E não é como você falou, não é de propósito, é por uhum. excesso de amor. É por Então, amor. eu estimulo o máximo de autonomia para essas crianças e eu sempre preciso trabalhar muito com os pais de que eles estejam bem para isso. Porque os Uhum. pais estando bem, eles conseguem se sentir seguros de soltar, entre aspas, essa criança. Não é soltar independente, mas Sim, mostrar os caminhos, né? E mostrar que a criança dá conta. Então, exato. é um exemplo bobo, né? O comer, né? É muito mais fácil você dar comida para a criança do que ficar esperando o momento dela e aquela bagunça, aquela sujeira. Mas a gente tem que ter Uhum. essa paciência de deixar ele se sujar, deixar sujar o chão, deixar experimentar as sensações para ele conseguir melhorar a coordenação física.
Uhum. né? É isso, né? E a Porque mesma senão a coisa da gente cama. atravessa e não permite que eles se desenvolvam, né? Uhum, E é muito comum, eu já vou voltar ali nos comentários, gente, a partir do Marcos. É muito comum, eu, quando trabalhava na escola, escutava muito de pais de adolescentes, principalmente, ou aquela pré-adolescência, sabe? Ai, Márcia, não sei mais o que fazer, já tentei de tudo e tal. Naquela anamnese rápida, porque dentro da escola a gente não fazia anamnese, a gente já conseguiu identificar que muito do que está acontecendo na pré-adolescência, na adolescência, resistência com regras, dificuldade no âmbito social, nas relações interpessoais e tal, vem de um momento lá de trás que não foi trabalhado e desenvolvido a autonomia, o esperar a sua vez, o dividir com o outro. Era uhum. tudo para mim, porque eu sou o príncipe O da reizinho casa, da a casa, né? princesinha. E, gente, infelizmente, né, O chega uma mundo não é hora que a assim, né? gente tem que pôr eles na escola, né? A gente pode atrasar, algumas mães até conseguem atrasar um pouquinho isso por uma questão de imunidade e tal, mas uma hora eles vão ter que viver lá fora no mundo, né? E precisam de uma base que não dá para recuperar depois, né? O que Uhum. eu escuto muito de pais, Carol, às vezes, mas é tão pequenininho, quando crescer a gente resolve isso. Eu juro, me dá assim, taquicardia escutar, porque minha avó falava, como que é o ditado, de pequeno que se torce pepino, Sim, e assim, ó, tem coisa que infelizmente não dá para mudar mais tarde, né? fica Ou muito mais vai complicado, né? conseguir, e isso com muito sofrimento, né, Carol? Com Uhum. muita Para todos, dificuldade. né? Tanto para a criança quanto para os pais. Sim, E sim. então, e as frustrações estão aí, né? Então, quanto mais cedo a criança aprender a lidar com frustrações e não dormir com os pais todas as noites é uma É a frustração, primeira? né? Uhum, É importante ela a lidar com isso, uhum, porque as frustrações estão aí e ela vai ser um uhum. adulto mais tranquilo, mais resiliente, quando ela consegue lidar com essas frustrações desde muito pequeno. Então, É, entender o não, entender os limites, a esperar o outro, a esperar a sua vez, enfim, todas as uhum. questões, né? Acho que Exatamente, tudo isso faz parte, né? é, Ó, o Marcos fala assim, Carol, meu filho autista de 12 anos acorda todas as madrugadas para ir para nossa cama. Às vezes não dormia mais, começou a uhum, dormir em nossa cama, agora tá difícil desacostumar. E aí dentro do espectro fica mais difícil porque eles determinam uma rotina para eles, né? Eles sim. estabelecem uma estrutura, né? E para O... quebrar essa estrutura fica mais difícil, sim, né, Marcos? Então, eu até Uhum, entendo. Mas ele uhum. acorda, você tá falando pra gente uma coisa que é importante, né? Ele acorda, ele dorme na cama dele, pelo que você falou, e ele acorda de madrugada pra ir pra cama de vocês. Agora, pelo que eu entendi, e agora ele não quer mais sair da cama, né? Agora ele Ele começou a dormiu na cama, dormir na na verdade. cama. Tá. E tá difícil. E ele dorme, uma coisa que é importante, ele dorme com vocês na cama, ou ele só dorme na cama de vocês, independente de estarem lá ou não? Porque isso É, faz Marcos. diferença pro casal em si. Então, se ele só roubou Uhum. a cama dos pais, por exemplo, É. né? Olha lá, ele falou que ele vai às 3 da manhã. Pois explica aí pra gente, Marcos, essa diferença aí. E aí o que eu diria é se ele tem também o acompanhamento da psicologia, né? Se tem a psicóloga para trabalhar Uhum, com ele, o que é que está acontecendo. Porque tem muito aquilo, né, Carol? Qual é a função dessa cama para a criança e qual é a função uhum, dessa criança na cama para os pais, né? Isso a gente vai uhum, trabalhar muito em psicologia, né? Qual é a função? O que essa criança está buscando nessa cama? E aí a gente avalia se existe como suprir o que ela está buscando de uma forma que seja mais adequada, às vezes mais saudável e indicada. E para o casal a mesma coisa, né? Eu lembro uhum, assim, não sei se você assiste ou gosta, enfim, eu gosto muito da Mônica Martelli e aquela série Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou. Eu uhum. não conhecia a série, eu tinha visto o filme, e aí o filme não me chamou muita atenção, mas um dia eu estava na sala, e aí não sei o que, que eu estava fazendo, e estava passando a série. E aí eu cheguei, Carol, bem na cena que estava assim, a Mônica estava deitada na cama, a Fernanda, né? E aí o marido dela, numa das temporadas, quando ela tá com o marido, queria namorar. Só que, primeiro, ela estava deitada na cama vendo TV e o pensamento dela era algo do tipo, ai, que delícia, ficar quietinha aqui, só estavam os dois. Quietinha aqui, só vendo TV, juntinha, aquela cena bem gostosinha que a gente quer mesmo ficar quietinha, né? Uhum. Aí o marido começou a se assanhar, enfim, que queria algo mais. Ele parou ali e foi no banheiro, deu uma saidinha, já volto. O que ela fez? Foi no quarto da filha, que naquela temporada devia ter seus 2, 3 anos, pegou a filha dormindo da cama, levou para a cama dela, pôs lá, e o marido voltou do banheiro todo animado, a cena, ele para na porta e olha, e ela fala assim, pesadelo, teve pesadelo. Então, no Ela quanto foi isso, buscar a criança, né? sim.
Então, aí a gente avalia a função que esses pais, ou que essa mãe, ou esse pai está tendo com essa criança ali, né? E eu, como psiquiatra infantil, assim, que eu falo para esses pais é a criança percebe isso, né? Não que ela percebe que a mãe usou para evitar sexo, mas ela percebe a dinâmica dos pais e ela se sente que ela é responsável por manter esses pais juntos, né? Então, Isso é um problema. como se ela tivesse uma responsabilidade a mais. Então, aí a gente pode ver muitos. Eu pego muita criança com crise de ansiedade, com sintomas que você vai investigar, e é o que eu falei no começo, não vem da criança, vem muito da dinâmica que ela está vivenciando. Então, imagina para uma criança de 3, 4, 5 aninhos ser responsável por manter um casal. Uhum. Isso é muito difícil, né? E não é ela responsável. Né? E o contrário, né, Carol? Como a gente vê na clínica infantil, a criança que se sente culpada do casal estar em crise, né? O papai foi embora, mas também eu dormia na cama e ele brigava com a mamãe, ou ficava de cara feia e eu atrapalhei, mas eu não conseguia dormir sozinha no meu quarto, Eu tia, tinha medo, sabe? exatamente. Então Eles tem a percebem tudo, responsabilidade e a culpa, né? Carol, o Marcos falou assim, ó, que ele não dorme se os pais não estiverem na cama. Ele precisa de Tá. alguém na cama para dormir. Tá É o buscando contato provavelmente mesmo, essa né? segurança, né? Esse contato físico, né? O Marcos, se ele tiver acompanhamento, eu trocaria uma ideia com a pessoa que acompanha, o profissional que acompanha, para fazer Com a essa transição psicóloga. de uma forma legal para ele também, né? Porque, o Carol, a gente sabe também o quanto as crianças vão pirraçar, vão chorar, vão sofrer e vão incomodar nessa hora também da transição. Então, se a Sim, porque gente elas fizer isso até conseguiu seguro, o que né? querem, né? Então, se fizer isso de uma forma segura e assertiva, é melhor para todo mundo, né? Com Porque certeza. cansa mesmo, né? Depois de um Sim. dia inteiro de trabalho, você tá exausta ou exausto, aí a criança vai dar trabalho, você vai falar, ah, eu vou ficar lá no quarto, ouvir a Fica aqui que é mais choradeira. fácil. Que aquilo, a correria do dia a dia acaba, de certa forma, também para alguns favorecendo isso, né? Sim. Então é importante, Ó, sim, lembrar dos momentos gostosos juntos, né? Eu acho que isso é fundamental. De uhum, ter outros momentos do aconchego, né? E uhum, de ter os pais com a criança, né? Então, mesmo pais que chegam mais tarde, não vai dar pra brincar, porque a noite já é um horário pra gente ficar mais calmo. Mas tem uhum. como ter um momento gostoso. Então, dar um banho, conversar, Ler a ler historinha, né, historinhas Carol? de dormir, ajudar a escovar o dente, colocar o pijaminha, né? Nem que seja só Uhum, isso. Isso é bem uhum. importante. Uhum. Ó, a Fino Fio tá falando assim: quando o filho vai na madrugada para sua cama, o que você faz? Deixa ele ou volta com ele para o seu quarto? O Pro ideal é a gente quarto voltar dele, com ele né? pro quartinho, né? Uhum. E é isso que demanda muita paciência, como eu dei o exemplo do desfraude. É muito cansativo, porque nem sempre você tá com ânimo, na verdade, nunca tá com ânimo pra acordar de madrugada, né? Então, ir lá, deixar a criança no quarto, ficar um tempinho com ela e voltar. Uhum. É. Fora que aquilo, às vezes a criança chega e o pai e a mãe nem percebem, né? Estão tão Uhum, cansados que a criança se enfia ali, eles vão perceber só só de fica ali. manhã, né? Uma coisa que eu também costumo dizer, a criança tá em, e é por isso que é importante avaliar, que nem a gente falou para o Marcos, né? Para avaliar o que está acontecendo com o menino dele também. Qual é a função? O que essa criança está Uhum, buscando? Porque tem aquela criança que vai buscar às 5 da manhã a cama do papai e da mamãe. Então, papai e mamãe estão cansados, a criança dormiu direitinho no quarto dela, passou a noite toda. Vem às 5 da manhã para um casal que vai acordar às 5h30, 6. sim, Preciso levantar e levar para lá? Não, você não precisa. Você pode até conversar com a criança, entender por que ela está indo para sua cama e tal. Aquela coisa de ir para a cama do papai e da mamãe, sei lá, no fim de semana, a quarta-feira é o dia de dormir com o papai e com a mamãe. Não sim, tem problema, né? O que é mais problemático é a coisa da dependência. Eu só durmo se for assim, eu só uhum, consigo me sentir bem para adormecer se tiver na presença do pai e da mãe, enfim. Eu falo sempre que o excesso, né? Excesso e veneno, a diferença é a dose, né, Carol? Tudo exatamente. que pode ser muito remédio, muito gostoso, muito saudável, se passar da conta, pode virar um veneno, Com né? certeza, não faz bem, né? É. Então, é bem Carol, tem mais importante. alguma coisa aí que você acha importante comentar? Enfim, sobre a Eu acho importância da que criança ter o quartinho dela. O pessoal bom, tem mais dúvidas? o que eu gosto muito sempre de frisar para os pais dos meus pequenos, né, é o quanto é importante a gente estimular a autonomia, deixar essas crianças seguras, né, e ninguém melhor para fazer isso que pai e mãe. Uhum, Eu confio em você, você consegue fazer isso. É assim, não é assim, guarda já o brinquedo, se você não guardar, tá de castigo. Não. uhum,
você consegue guardar esses brinquedos sozinho. Você brincou com todos eles, então você consegue guardar sozinho. Uhum. Você brincou o dia todo hoje com seu amiguinho, você foi pra escolinha hoje, então você consegue já dormir na sua caminha. A sua caminha, e até pedir para a criança ajudar no quarto, né? Então, por exemplo, escolher o lençol que vai colocar, comprar um ursinho de pelúcia que ela tenha preferência para ficar ali na caminha dela, alguma coisa que a criança tenha afinidade para que seja especial, Uhum. né? Para Uhum. que o quarto é dela, ela que escolheu aquele É. quarto, foi feito para Uhum. ela, então quanto é gostoso. Outra Uhum. coisa importante que às vezes acontece muito, o quarto não ser usado só para dormir, né? Às vezes Uhum. acontece de ser o mesmo quarto de brincar. Então a criança fica muito estimulada naquele quarto e aí depois não consegue descansar, porque estão Uhum. todos os brinquedos ali à disposição, então é importante o quarto de dormir ser o quarto de dormir. Se não for possível, que pelo menos na hora de dormir seja tudo guardado e a criança Uhum. tenha essa orientação de que, olha, os brinquedos vão descansar também e amanhã cedo todo mundo vai acordar e a gente pode brincar de novo, Uhum. né? Porque a gente Perfeito. sabe que não tem como, às vezes, ter um quarto para brincar e um quarto para dormir. Isso, Uhum. na maioria das Uhum. vezes, não é possível. Mas Uhum. explicar para a criança que tem um momento de dormir, que é gostoso. Uhum. Olha o que o Marcos está colocando aí, que legal, É, Marcos. Assim, ó, a gente fica feliz, né? Por causa desta live, ele já está na cama dele agora, mas com a mãe. Vamos seguir as orientações. Muito obrigada. que Ó, bom, fico muito ficamos feliz, felizes. porque assim, ó, pode não ser fácil, pode dar mais trabalho do que a gente imagina. A gente pode Uhum, precisar do suporte profissional, né? Terapêutico, enfim. Mas a gente faz o movimento em busca de levar a criança para esse lugar de independência, de autonomia. E, gente, a criança não vai deixar de amar pai e mãe, porque pai e mãe está colocando determinados limites e ficando distante determinado tempo, né? uhum, Eu lembrei de uma outra situação da escola que a gente viu assim, uma época uma professora fez um trabalho com os alunos para falar de autonomia, enfim, nem lembro direito qual era o detalhe do trabalho, mas tinha a ver com as coisas que as crianças maiores já poderiam fazer, e aí ela acabou identificando que muitas crianças ainda dormiam com pai e mãe, uhum, crianças de 10 e 11 anos, porque eram as séries finais do Fundamental 1, né, que dormiam com pai e mãe, e aí ela fez uma brincadeira, um combinado, que quem dormisse ia começar a fazer um processo de ir para sua cama, para o seu quarto e tal. Super legal, as crianças aderiram super bem. E uma aluna voltou bem chateada, que ela falou: tia, minha mãe não deixa eu ir pro meu quarto. A minha mãe falou que eu tenho alergia, que tá muito frio. A gente também tá aqui no interior, em Indaiatuba não é tão frio. Que tá muito frio, que eu tenho alergia, que eu não vou dormir bem. A minha mãe não tá deixando. A menina ficou uhum. extremamente magoada, porque todos os amigos estavam brincando, no movimento lúdico mesmo, de fazer a transição. E ela queria ir pro quarto dela e a mãe dela falou que era melhor ela não ir. Ficar Então, por assim, ali, né? é o que você falou inicialmente, né? É uma questão da mãe ou do pai que acaba gerando um sintoma na criança, né? Sim. Então Uhum, eu brinco que a gente como pai e mãe, a gente não tem o direito de estar mal, né? Por uhum, isso a gente tem que se cuidar muito mais. uhum. O Então, Marcos está colocando assim, ó, que se ele é, ficar bravo, a doutora não vai dormir hoje. Ai, socorro. é porque o Marcos é é meu vizinho, por isso que tá falando. Ah, entendi. Então hoje você vai ficar acordado se ele ficar bravo. Não tem Entendi. problema, é uma A gente transição entende. e a gente passa por isso juntos, não tem problema nenhum, né? Acho É isso mesmo, gente. Às vezes a gente se preocupa de verdade, né? Essa coisa vai atrapalhar o vizinho, o que, que vão pensar. A gente tem que Uhum, pensar sempre, de novo eu volto na coisa da função, o quanto a gente está justificando alguma coisa que não está legal e está gerando um problema, né, Carol? E o quanto a gente está se desculpando. Ah, então é uhum. por causa disso, é por causa do frio, é por causa da alergia. Então fiquem atentos, gente, porque não vai chegar um momento lá com 16, 17 anos de virar a chavinha sozinho, né? E não tem momento ideal, né? Eu acho que isso é importante os pais entenderem e aceitarem. Não tem momento ideal Uhum, para fazer isso ou aquilo. Então, uhum, vamos lá. Hoje é quarta-feira, não é segunda-feira, mas dá para a gente começar numa quarta-feira e uhum, gradualmente. E é uma transição mesmo. uhum. Né? O Marcos e a Tem esposa que. dele escutaram a minha transição também de colocar meus filhos no quarto sozinho. Provavelmente escutaram muito choro também, então tá tudo certo, né? Isso Olá, faz tá vendo? parte. Tá valendo, é. Dos meus eu falo que eu consegui, e até porque foi tudo bem, não teve problema de engasgar, nada disso. E assim, eu já trabalhava com crianças e famílias há muito tempo, então eu tinha claro para mim que se tivesse tudo bem, eu ia fazer a transição com menos de 30 dias para o quarto deles, e fiz isso, né? E não me arrependo, porque é isso, foi fácil fazer a transição.
Fácil no sentido deles aceitarem o berço com facilidade. Mas eu Uhum. tinha que levantar para amamentar, foi amamentação exclusiva até o 6º mês, eu levantava, eu tinha que levantar para trocar. Eu tive que me dedicar mais ali, me deu mais Uhum. trabalho. Mas em compensação, eu, né, evitei algumas É, dificuldades, né? dá mais saber naquele momento, mas depois te facilita em outras situações, Em né? outros, A é. gente tem que Mas sempre estar mesmo pesando. mas Uhum. mesmo fazendo isso, Carol, e assim, ó, numa época que a babá eletrônica não era tão moderna como hoje, minha babá eletrônica eu precisei desligar porque pegava radinho daqueles guardinhas de rua, sabe? Então Menina, eu apertava levava demais. cada susto porque pegava a frequência deles conversando. Mas Uhum. assim, ó, e eles fizeram isso bem novinhos, mas eu tive vários momentos, tanto com um quanto com o outro, de voltar para minha cama, de eu ter que Uhum. começar a ver o que está acontecendo. Então, na fase dos 2 aninhos, na fase dos medos, de descobrir o medo do monstro, o medo do lobo mau, o medo do escuro, né? Tive que fazer movimentos de, então, vamos lá, o que a Carol falou, né? Vamos arrumar a decoração do quarto, vamos fazer a brincadeira lúdica de afastar os monstros, vamos Uhum. deixar o Colocar quarto um leve, abajur, né? um abajur. Quando meu segundo filho nasceu, a primeira tinha 3 aninhos e ele estava no carrinho ali do meu lado e ficou 20 dias lá também. O que aconteceu com a de 3 anos? Pipocou lá para a cama também, né? Então Sim, vamos fazer. Então, assim, gente, não tem problema. A questão é a gente ter essa dedicação, essa perseverança de que vai ser o melhor. É o melhor para eles agora, é o melhor para a relação do casal, né? Só não fiquem no pensamento mágico de que as coisas vão se resolver sozinhas, tem que porque ter esse elas precisam esforço, né? uhum, dessa E dedicação, né? melhorando hoje, depois vai melhorar outras coisas consequentemente, né? Vai ser, Uhum, vai, uhum, é uma cascata mesmo. E é o que você falou, é. vamos reavaliando. Então, voltou a dormir voltou a pedir a cama da mãe e do pai, o que aconteceu, né? Uhum, Enfim, uhum. acho que é importante Observem isso. bastante, gente. Pode ser, né, Carol, aquilo é sinal de tanta coisa, né? A mudança no comportamento da criança pode indicar muita coisa. Pode indicar que ela Uhum, esteja sofrendo alguma coisa na escola, pode indicar um sinal de abuso de alguma forma, né? Ou uhum, assédio. Pode ser uma questão física que ela não está conseguindo explicar, que está com dor de estômago, que está constipada, enfim a gente precisa entender o que é que está acontecendo, né? No sempre de caso da olho. criança, para conseguir fazer a transição. E a mesma coisa no caso do adulto. Para essa mãe que está com dificuldade de tirar a criança, que já é autônoma, que já consegue sair da cama, levantar, chamar a mãe se precisar e tal, não está conseguindo fazer a transição, o que está acontecendo com ela? O que essa Uhum, mãe está ganhando ou o que essa mãe está evitando para dar manutenção nesse comportamento? É o pai que dá manutenção? O que esse pai ganha, o que esse pai evita com esse comportamento, né? sim, E aí a gente vai minimizar, né? Vai melhorar, vai minimizar os danos e melhorar esse desenvolvimento, né, Carol? exatamente. Então, Nossa, acho que é isso. deem autonomia para seus filhos, que é importante, né? Cuidem do casal, Uhum. porque Cuidem, gente. os filhos vão embora um dia, Uhum. né? Cuidem. E, Cuidem, porque assim as crianças sofrem tanto também no processo de separação e tudo mais. Então, uhum, cuidem, né? Se der para evitar, se não, cuidando da relação, fica mais tranquilo, ok. E a gente sabe que não também, né, Carol? Às vezes a relação não se sustenta e não é por causa dos filhos. Quantos uhum, relacionamentos a gente vê que já estavam em crise ou já tinham, né, sofrido aí uma defasagem, um desgaste antes dos filhos, né? exatamente. É. Aquela coisa de achar que, eu vou ter um filho para ver se melhora. E aí não melhora. E é o que você falou, o filho tenta se responsabilizar, né? Pela manutenção do casamento. Não é E aí fica legal, muito, né? não é bom para criança, né? Não é bom. Os pais têm que estar bem, juntos ou separados, eles têm que estar bem. Eles estando bem, conseguindo alinhar, né, o discurso, enfim, as crianças é que ganham, né, Carol? Exatamente. Mas é isso, gente. Ó, eu super agradeço. Não sei se tem alguma outra pergunta, acho que não, né? Acho que a Acho gente que leu todas ali. sim, Carol, vou agradecer a sua paradinha agora essa noite, essa uma eu que hora de bate-papo agradeço. aqui comigo. Super gratidão mesmo, viu? Depois a gente conversa mais outras vezes. Adorei. Combinado. Adorei também. Espero que o Espero que o pessoal pessoal tenha tenha gostado. curtido. Fiquei feliz, né? Que o, Hum, que o Marcos e a esposa estejam deitados na cama juntos, né? Isso é muito importante. Espero que uhum, tenha outros casais nesse sentido também, né? uhum, E que crianças cresçam de forma segura, né? E uhum, com essa autonomia para serem independentes mesmo.
Uhum. para serem E é adultos mais isso, felizes. gente. As É. crianças vão crescer com pais mais felizes. Problema a gente sabe que todo mundo tem, né, Carol? Mas mais felizes, mais Uhum, saudáveis, e aí eles vão ganhando no processo também, né? com É certeza. exatamente isso. Ó, super gratidão aí, então, pela sua disponibilidade, viu, gente? Nem doeu tanto, a gente nem, ó, né? Falando tão mal assim. A gente só quer que use com cautela, Uhum. exatamente porque prejudica a relação, né, conjugal, sexual e o desenvolvimento dessa criança. É só isso, gente. Né? Não é proibido, Fala. né? Mas Uhum, é sempre para avaliar a situação mesmo, para evitar prejuízos. uhum. Porque aí depois não sofre, né? Chega lá na psiquiatria, necessitando a medicação muitas vezes, né, Carol? Uhum, Ou ali a terapia de casal, ou a terapia sexual, que acaba sendo muito mais invasiva às vezes para as com famílias, certeza. né? Gente, que bom que Ótimo. vocês gostaram. Então, o Marcos está no trabalho, hein? Está trabalhando e vem na live. Esse é parceiro aí, hein? Vai lá Que ajudar a bom. esposa agora nessa transição. Então, Gente, muito obrigada, viu, Carol? Boa obrigada, noite para gente. você. Boa Obrigada. noite. Vou agradecer bastante o Dani de ter colocado você aqui na minha vida. Foi o Dani que, no fim, acho que ele nem conseguiu aparecer aí. Não, não E aí apareceu, tá mas fazendo live. o Dani sempre me apresenta para excelentes pessoas. O Dani foi meu É, preceptor na residência e é. até hoje a gente tem muito contato. Ele é Nossa, ele especial, né? é sensacional. Fiz uma É. live aqui com ele, a gente falou sobre fetiche, fantasia e Ah, ele mandou. parafilias. Aham. Nossa, foi sensacional, né? Adorei. Então, pessoal que não Então, conhece ainda meu Instagram, de novo, fica um convite. Tem bastante conteúdo com relação à sexualidade e casamento, né? E a Carol também estava dando uma olhada no seu também esses dias. Falei, ai, que legal, tem conteúdo já. Comecei a seguir lá também, sim, Carol. eu passo bastante conteúdo da parte da psiquiatria da infância e adolescência, né? Agora, o mês de abril, como foi um mês dedicado ao autismo, eu coloquei só coisas sobre o autismo. E agora tem outros conteúdos aí mais relacionados a dicas para pais, né? Porque eu acho que não, para que não chegue no transtorno psiquiátrico. Eu acho que a minha Uhum. função como psiquiatra infantil é justamente essa, para essas Prevenir, crianças né? crescerem melhor, assim. Uhum, exatamente. Carol, e quem quiser marcar consulta com você, você está fazendo atendimento online ou é só presencial? É Eu tenho Araçatuba que você está? Eu sou de Araçatuba, né? Moro aqui. Eu faço atendimento online, sim. Uhum. A pandemia nos permitiu isso e também tem até receituário online agora, então facilitou bastante. Então, tem o Ah, telefone do meu consultório no meu no Instagram, link. tem todo o contato, tem o link do Tá lá WhatsApp. na bio? Tá Tá lá lá na na bio. bio? Ah, Isso. então tá bom, porque isso é bem Tá ótimo. importante, né? É difícil às Uhum. vezes a gente encontrar o profissional especialista na infância e na adolescência para ajudar e orientar os pais da forma mais adequada, né, Carol? Sim. Obrigada, viu? Um Obrigada, beijo para gente. Boa noite a você. todos aí. Boa noite. Eu vou deixar salva, pessoal. Podem encaminhar, indicar para todos os amigos de vocês aí, que a gente vai ficar bem feliz, né, Carol? Tá ótimo. Um beijo, Um beijo viu? para Bom todos. descanso aí. Boa noite. Tchau, tchau.